Carla tinha 43 anos, 2 filhas, um emprego em tempo integral e uma casa que parecia nunca estar no lugar. Não era bagunça visível. Era aquela sensação de que cada ambiente estava sempre a meio caminho de alguma coisa. A roupa dobrada na cadeira do quarto que nunca chegava ao armário, a pia da cozinha limpa de manhã e inexplicavelmente cheia de novo antes do meio-dia, a mesa da sala que acumulava correspondências, bolsas e o que mais aparecesse sem pedir licença. Ela limpava, ela organizava, ela tentava. E no dia seguinte estava tudo igual. O que Carla não sabia, e o que vai mudar a forma como você vê organização para sempre, é que o problema nunca estava na bagunça. Estava em algo muito mais silencioso, muito mais profundo, e quando ela finalmente entendeu isso, a casa não foi a única coisa que se transformou. Essa é a história dela. E talvez, enquanto você ouve, perceba que também é um pouco a sua. Carla cresceu num lar onde a organização era uma questão de aparência. A casa precisava estar arrumada para visita, para foto, para o que os outros veriam. Nunca para ela. Nunca para o que ela precisava sentir ao entrar pela porta depois de um dia longo. Então, quando adulta, sem perceber, ela herdou essa lógica. Organizava por culpa, não por intenção. Arrumava porque estava atrasada, porque alguém ia chegar, porque não aguentava mais ver. Nunca porque aquele ambiente fosse um reflexo de como ela queria viver. E esse detalhe pequeno que parece não importar, é exatamente o que separa mulheres que vivem numa casa sempre organizada das que vivem num ciclo eterno de arrumar e desarrumar. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que aconteceu na tarde em que Carla quase desistiu de vez. Era uma quinta-feira. Ela havia tirado o dia de folga especificamente para organizar a casa. Acordou cedo, fez uma lista, começou pelo quarto. 3 horas depois, estava sentada no meio da bagunça que ela mesma havia criado tentando organizar, exausta, com mais bagunça do que quando começou. Foi aí que ela ligou para a irmã mais velha, Vera, 51 anos, professora aposentada, cuja casa Carla sempre admirou em silêncio. Não porque fosse decorada ou perfeita, porque era tranquila. Porque quando você entrava, sentia que podia respirar. Carla não esperava que aquela ligação mudasse algo. Estava ligando para reclamar, para ser ouvida. Mas o que Vera disse naquela tarde foi a última coisa que ela esperava ouvir. E é o fio que conecta tudo o que vem agora nessa história. Vera não deu dicas. Não mandou lista de produtos de limpeza, nem falou sobre método nenhum. Ela fez uma pergunta. Carla, você sabe para onde vai cada coisa na sua casa antes de começar a guardar? Carla ficou em silêncio. Porque a resposta honesta era não. Ela guardava as coisas onde havia espaço, não onde havia sentido. E aí, Vera disse algo que Carla escreveu num papel e colocou na porta da geladeira por meses. Ela disse: casa organizada não é casa arrumada, é casa pensada. Essa distinção, simples, quase óbvia quando você ouve, é o que mulheres verdadeiramente organizadas entendem que a maioria nunca para perceber. E daqui a pouco você vai entender por que essa diferença muda absolutamente tudo. Existe algo que mulheres com casas consistentemente organizadas têm em comum, e não é disciplina no sentido que você imagina. Não é força de vontade. Não é tempo sobrando. É um conjunto de hábitos tão integrados na rotina que elas nem percebem mais que os praticam. Hábitos que ninguém ensina, que não aparecem nos vídeos de organização com caixinhas coloridas e prateleiras perfeitamente simétricas. Hábitos que operam nos bastidores, silenciosos, e que são exatamente o que vai determinar se a sua casa se organiza ou se você se organiza nela. Se o que você está ouvindo está fazendo sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda outras mulheres a encontrarem essa história. Agora voltamos para a Carla. O primeiro hábito que Vera revelou para Carla naquele dia parecia simples demais para ser verdade. Toda vez que você entra num ambiente da sua casa, sai dele melhor do que encontrou. Não arrumado, melhor.
um objeto no lugar, uma superfície liberada, uma coisa a menos fora do lugar do que estava antes. Carla começou a testar. Entrava na cozinha para pegar água e levava de volta um copo que havia ficado na sala. Passava pelo quarto e dobrava a roupa que estava na cadeira. Ia ao banheiro e endireitava o porta-toalha. Em 3 semanas, sem fazer nenhuma faxina, sem nenhum dia de organização intensa, a casa estava diferente. Não perfeita, diferente. Com uma qualidade de ar que ela não sabia nomear, mas sentia toda vez que entrava. Esse hábito tem um nome que Vera deu a ele anos atrás, numa frase que parece simples, mas carrega uma verdade enorme sobre como ambientes funcionam. Ela chamava de manutenção contínua. A ideia de que organização não é um evento, é um fluxo. E quando Carla entendeu isso, entendeu também por que todas as tentativas anteriores haviam falhado. Ela tratava organização como destino. As mulheres organizadas tratam como caminho. O segundo hábito veio numa conversa diferente, semanas depois, quando Carla visitou Vera e percebeu algo que nunca havia notado antes. A casa de Vera não tinha superfícies neutras. Cada mesa, bancada e prateleira tinha uma função clara e um limite visível. A mesa da cozinha era para refeições. Nada mais ficava ali por mais de 10 minutos. A mesa da sala era para trabalho, mas só com o que cabia numa bandeja específica. A bancada do banheiro tinha espaço para exatamente o que era usado todo dia. Carla perguntou quando Vera havia decidido isso. A resposta foi direta. Decidi uma vez. Agora não preciso mais decidir. Esse é o segundo hábito. Decidir uma vez. Definir onde cada coisa mora antes que a bagunça pergunte. Porque quando você não decide antes, decide toda hora. E decidir toda hora é o que cansa, não a organização em si. Pense em quantas vezes por dia você coloca algo num lugar provisório porque não sabe ao certo onde ele deveria ficar. A correspondência que vai para a mesa porque você vai ver depois. A bolsa que vai para a cadeira porque você vai usar amanhã. O produto de beleza que vai para a bancada porque você não quer guardar agora. Cada decisão adiada é uma microdecisão que fica guardada na sua mente, ocupando espaço. E quando você soma todas elas, entende por que chega ao fim do dia exausta, sem ter feito nada que parecia grande. Considere o caso de uma mulher que tentou durante anos manter um home office organizado. Ela comprava organizadores, etiquetava gavetas, montava sistemas. Em 2 semanas, tudo voltava ao caos. Até que ela percebeu que o problema não eram os sistemas. Era que ela nunca havia decidido o que o espaço era para ela. Usava a mesma mesa para trabalho, para refeições rápidas, para guardar coisas temporariamente. O espaço não tinha identidade porque ela não havia dado uma a ele. Quando ela fez uma única mudança, definiu que aquela mesa era exclusivamente para trabalho e que qualquer coisa que chegasse ali, sem ser trabalho, seria movida imediatamente. Tudo mudou. Não porque ela foi mais disciplinada, porque a decisão já estava tomada. Isso é o que o segundo hábito faz. Remove a negociação interna. Quando a casa sabe o que ela é, você não precisa ficar decidindo toda hora o que vai onde. Isso é o que o segundo hábito revela sobre organização e sobre vida. Quando você não decide antes, decide toda hora. E decidir toda hora é exatamente o que esgota. Se você termina o dia sem saber em que focar, sem clareza sobre o que é mais urgente, o Guia da Rotina Produtiva foi feito exatamente para isso. É um PDF com 7 passos detalhados, mais uma planilha editável que organiza sua semana por blocos de energia e calcula automaticamente o que é mais urgente. Tem plano B para os dias em que tudo desanda, porque esses dias existem e você precisa de um sistema que sobreviva a eles. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas segue aqui, porque o que vem agora é o hábito que a Carla nunca esperava que mudaria tanto. O terceiro hábito é o que Carla chamou depois de o hábito invisível,
porque você não vê ele acontecendo, mas sente o resultado o tempo todo. Mulheres verdadeiramente organizadas têm o hábito de processar na hora. Quando a correspondência chega, ela é aberta, lida e direcionada imediatamente, não colocada numa pilha para ver depois. Quando a roupa é tirada, ela vai para o cesto de roupa suja ou de volta ao cabide, não para a cadeira. Quando a compra chega, ela é guardada antes de qualquer outra coisa. Isso não exige muito tempo. Exige uma decisão cultural sobre como você se relaciona com o que chega até você. E é uma decisão que, uma vez tomada, muda completamente o volume de trabalho acumulado que você enfrenta no fim da semana. Carla testou isso por 1 mês. O resultado foi que ela parou de ter dias de organização. Não porque a casa nunca precisasse de atenção, mas porque a atenção estava distribuída ao longo dos dias de um jeito que nunca chegava a acumular. Você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para processar tudo na hora. E Carla também pensava isso. Até perceber que processar na hora levava, na maioria dos casos, menos de 2 minutos. E que o que consumia tempo de verdade era revisitar a mesma coisa várias vezes antes de finalmente lidar com ela. O quarto hábito veio de uma observação que Carla fez na própria casa depois de algumas semanas praticando os anteriores. Ela notou que havia zonas na casa que acumulavam mais que outras. O corredor de entrada, a bancada da cozinha perto da geladeira, a cadeira do quarto. Vera chamou esses lugares de pontos de atrito, lugares onde a lógica do espaço e a lógica do movimento humano entram em conflito, onde as coisas pousam não por descuido, mas porque o ambiente não foi pensado para o fluxo real de quem vive ali. O quarto hábito é identificar esses pontos e resolver o conflito, não brigando com o comportamento, mas reorganizando o espaço para que o comportamento natural produza organização, não bagunça. Se a correspondência sempre pousa na mesa da entrada, coloque ali uma bandeja bonita com propósito definido. Se a bolsa sempre vai para a cadeira do quarto, instale um gancho perto da porta. Se a bancada da cozinha acumula, pergunte o que poderia ser guardado em outro lugar para liberar aquele espaço. Isso é o que mulheres organizadas fazem de diferente. Elas não lutam contra si mesmas. Elas projetam o ambiente para trabalhar a favor delas. Lembra da Carla que sentou no meio da bagunça naquela quinta-feira, exausta, sem entender por que nunca conseguia manter? Ela ainda faz limpeza, ainda organiza. Mas hoje não é uma batalha. É uma conversa entre ela e o espaço onde vive. O quinto hábito que Vera ensinou foi sobre algo que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca pratica de forma consciente. É o hábito do inventário regular. Uma vez por semana, não mais que 15 minutos, Carla caminha pela casa com um olhar específico, não para limpar, para perceber. O que acumulou que não deveria estar ali? O que está fora do lugar de forma sistemática? O que precisa de uma decisão que ela vem adiando? Esse hábito funciona como um sistema de alerta antecipado. Pequenos acúmulos são percebidos antes de virarem grandes problemas. Decisões adiadas são identificadas antes de virarem pilhas. E Carla ganha algo muito mais valioso do que uma casa arrumada. Ela ganha consciência do espaço em que vive. Existe algo que mulheres que passam por esse tipo de transformação doméstica descrevem de formas parecidas, independente de onde moram ou de como é a sua vida. Uma sensação de que o espaço voltou a ser delas. Como se a casa, antes um lugar que exigia coisas, tivesse se tornado um lugar que oferece. Não é por acaso. É o que acontece quando uma mulher para de reagir ao ambiente e começa a habitá-lo com intenção. Você já viveu algo parecido com o que a Carla estava passando, essa sensação de limpar e nunca ver resultado? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. O sexto hábito foi o que Carla levou mais tempo para entender. Não porque fosse complicado, porque ia contra tudo que ela havia aprendido sobre organização. Vera chamava de o hábito do menos. A ideia de que organização não começa pela arrumação, mas pela redução. Que o problema de muitas casas não é falta de sistema,
É excesso de coisas para as quais não existe sistema suficiente. Carla resistiu a isso por semanas. Ela não se via como alguém que acumulava. Mas quando Vera a desafiou a olhar para cada objeto da casa com uma única pergunta: "Isso serve à vida que eu vivo hoje?", o resultado foi revelador. Gavetas cheias de objetos que um dia seriam úteis, roupas que ela guardava para quando emagrecesse ou para ocasiões que nunca chegavam. Produtos de cozinha comprados com intenção de uma vida que ela ainda ia começar. Cada um deles ocupando espaço físico. E mais custoso do que isso, espaço mental. Pense numa gaveta que abre fácil, com exatamente o que você precisa visível à primeira vista. Agora compare com a gaveta que você tem que forçar, onde você precisa remexer tudo para encontrar o que quer. A diferença entre essas duas gavetas não é organização, é volume. E o hábito do menos é o que cria gavetas que abrem fácil. Existe uma metáfora que Vera usava para explicar por que casas que parecem ter tudo no lugar ainda cansam quem vive nelas. Ela comparava uma casa muito cheia com um texto escrito sem pontuação. Você entende as palavras, mas sua mente trabalha o dobro para processar tudo. Os objetos que ficam sem uso, sem propósito claro, sem um porquê na vida de hoje, são como palavras soltas num texto longo. Elas não atrapalham visivelmente, mas consomem energia de processamento. Você passa por elas, vê elas, processa elas, toda vez que entra no ambiente. Quando Carla começou a praticar o hábito do menos, não jogou tudo fora de uma vez. Fez o que Vera chamou de uma decisão por dia. Um objeto, uma pergunta, uma resposta honesta. Em 3 meses, a casa tinha o mesmo tamanho, mas parecia maior, mais leve, mais dela. O 7º hábito está diretamente ligado a esse. É o hábito de não deixar entrar o que não tem lugar. Antes de trazer algo novo para casa, uma compra, um presente, uma aquisição, Carla passou a fazer a mesma pergunta: onde isso vai morar? Se ela não soubesse responder com clareza, era um sinal de que ainda não havia espaço de verdade para aquilo, nem físico, nem mental. Esse hábito muda o padrão de consumo de um jeito que nenhuma organização consegue. Porque a melhor organização é aquela que começa antes de a coisa entrar pela porta. O 8º hábito é o que Vera chamava de rotina âncora. E foi o que, na opinião de Carla, amarrou tudo o que veio antes. Uma rotina âncora é um conjunto de ações curtas, feitas sempre no mesmo momento do dia, que garantem que a casa acorde e durma em ordem. Não uma limpeza, uma âncora. Para Carla, a rotina âncora da manhã levava 8 minutos. Cama arrumada, cozinha com bancada limpa, uma passada rápida pela sala para recolher qualquer coisa fora do lugar. Não era perfeição. Era um estado de partida que tornava o resto do dia gerenciável. A rotina âncora da noite levava 6 minutos. Louça resolvida, superfícies limpas, roupas do dia guardadas. Um ritmo que, com o tempo, deixou de ser esforço e virou o jeito como o dia terminava. O que a rotina âncora faz é criar um chão fixo. Você pode ter um dia caótico, imprevisível, cheio de interrupções, e ainda assim saber que existe um ponto de retorno, um estado mínimo que é sempre alcançável. Isso é o que muda a relação com a casa de forma permanente. Não a perfeição, a consistência de um ponto de retorno. Você conhece uma mulher que precisa ouvir essa história agora? Compartilha esse vídeo com ela. Você não vai saber o impacto que isso vai ter. Mas vai ter. O 9º hábito foi o mais surpreendente para Carla, porque ela nunca havia pensado nele como um hábito de organização. Vera chamava de hábito da clareza semanal. Uma vez por semana, geralmente no domingo à noite ou na segunda de manhã, Carla passou a reservar 20 minutos para olhar para a semana que chegava. Não para planejar cada detalhe, para identificar os momentos de maior movimento, os dias em que haveria mais entrada de coisas na casa, mais trânsito, mais demanda, e para antecipar o que precisaria de atenção. Essa clareza antecipada mudou completamente o nível de reatividade dela. Ela não era mais pega de surpresa pela quinta-feira cheia.
Não chegava ao fim de semana com a casa num estado que pedia 2 dias para resolver. E aqui está o que conecta esse nono hábito com tudo que você ouviu antes. Organização não é sobre casa, é sobre como você decide viver. A casa é só o reflexo mais visível dessas decisões. Quando Carla entendeu isso, de verdade não apenas como conceito, ela parou de se sentir culpada pelas vezes em que a casa ficava em desordem. Passou a ver esses momentos como informação. O que estava acontecendo na vida dela que pedia mais atenção do que o espaço. O que ela precisava ajustar, não na casa, mas na rotina. A casa se tornou um espelho. E um espelho honesto é sempre mais útil do que um cenário montado. Entender o padrão é o primeiro passo. Mas entender sem estrutura que sustente esse entendimento no dia a dia, especialmente nas semanas difíceis, é onde a maioria das mulheres trava. Entre o insight e a ação, existe uma distância que boa intenção sozinha não fecha. O guia da rotina produtiva existe exatamente para fechar essa distância. A planilha tem priorização automática e planejamento por blocos de energia, e a reflexão semanal te mostra o que realmente avançou, não o que você acha que avançou. Funciona especialmente nos dias difíceis, porque o plano B está embutido para quando a motivação some. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas segue aqui, porque o que vem agora é o momento que a Carla finalmente vira o jogo. O 10º hábito não foi ensinado por Vera. Foi descoberto por Carla sozinha, meses depois, quando ela olhou para trás e tentou entender o que havia mudado de verdade. Ela chamou de hábito da gratidão funcional. Não no sentido abstrato da palavra, no sentido prático de parar, de vez em quando, e perceber o que o espaço organizado estava possibilitando na vida dela. As manhãs sem aquela ansiedade surda de acordar para uma casa que exigia. Os fins de semana que antes eram consumidos por faxinas, que agora eram livres para o que ela escolhesse. O tempo que ela usava para encontrar coisas, chaves, documentos, o carregador do celular, que agora era devolvido para ela. Esse hábito funciona como combustível para todos os outros, porque quando você percebe o que a organização está entregando para a sua vida, você para de tratá-la como obrigação e começa a tratá-la como escolha. E escolhas sustentadas por valor duram muito mais do que escolhas sustentadas por culpa. Existe algo que acontece com mulheres que chegam a esse ponto que é difícil de colocar em palavras, mas que quem viveu reconhece. Uma sensação de que a vida ficou mais espaçosa, não porque mais coisas couberam nela, porque as coisas que importam passaram a ter mais espaço. Como se o universo, ao ver que você havia organizado o que estava na sua mão, respondesse expandindo o que havia além. Não é mágica. É o que acontece quando uma mulher para de gastar energia com o que não importa e começa a investir no que quer construir. Lembra da Carla que sentou no meio da bagunça naquela tarde de quinta-feira, com mais caos do que quando havia começado, prestes a ligar para a irmã sem esperança de que aquela ligação mudaria algo? Ela ainda mora na mesma casa. Ainda tem 2 filhas e um emprego em tempo integral. A vida não ficou mais simples, mas a casa ficou mais dela. Não porque ela encontrou o sistema perfeito, porque ela entendeu que organização não é sobre sistemas, é sobre a relação que você decide ter com o espaço em que vive. É sobre decidir uma vez, em vez de decidir toda hora. É sobre manutenção contínua, em vez de eventos de arrumação que esgotam. É sobre um ambiente que trabalha a favor da sua vida, não contra ela. E o 10º hábito, o de perceber o que tudo isso entrega, é o que torna os outros 9 sustentáveis. Porque quando você sente a diferença, você não precisa mais de força de vontade para manter. Você só precisa de memória. Agora você conheceu a história da Carla e entendeu que organização não começa pela casa. Começa pela decisão de como você quer viver nela. Que um ambiente pensado cansa muito menos do que um ambiente apenas arrumado. E que hábitos pequenos e consistentes fazem o que grandes esforços isolados nunca conseguem. A pergunta é:
Você vai apenas se identificar com essa história ou vai deixar que ela mude algo em você? Me conta nos comentários qual foi a sua maior reflexão desse vídeo. Qual dos 10 hábitos você ainda não praticava e que fez mais sentido para você hoje? Compartilha com quem precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo que continua essa jornada. Não ignore. Ele é o próximo passo.